Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. E hoje estaremos dando introdução à disciplina A História do Cristianismo. Vamos estudar sobre esta grande religião. O cristianismo é uma das grandes religiões do mundo e ele possui cerca de 2 bilhões de seguidores em todo o mundo, que inclui católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes e assim por diante. Existem outras grandes religiões, como o islamismo, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo e tantas outras, mas nós vamos nos deter nesta aula apenas acerca da história do cristianismo. A palavra cristianismo, ela vem de Cristo, e Cristo que significa Messias, uma pessoa consagrada, uma pessoa ungida, do hebraico Mashiach, que significa o Salvador, que traduzido do grego Christos para o latim como Christus. A doutrina dessa disciplina, a doutrina do cristianismo, ela baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno. Todo cristão, todo seguidor do cristianismo, acredita numa vida eterna concedida por Deus. Isso a exemplo de Cristo. Cristo que serve para nós como parâmetro não apenas de vida aqui na terra, mas como parâmetro da ressurreição que todo cristão aguarda para viver uma eternidade com Deus. Isso à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que afirma que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que todos quanto em Cristo morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Então, a exemplo de Cristo que ressuscitou após a morte, a fé cristã, ela ensina que a vida presente é apenas uma caminhada e que a morte é uma passagem para uma vida eterna e feliz para todos os que seguirem os ensinamentos de Cristo. As bases desse ensino do cristianismo estão contidas exclusivamente na Bíblia, que é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. É claro que a principal base doutrinária da igreja cristã é o Novo Testamento, em especial as cartas dos apóstolos, que serviram de norte, de ensino, de direção para a igreja cristã nos primeiros séculos. O Antigo Testamento, ele trata da lei judaica, ou da Torá. Ele começa com os relatos da criação, é todo permeado pela promessa de Deus que foi revelada a Abraão, foi revelada a Moisés e aos profetas, que enviaria à terra o seu próprio Filho como Messias e como Salvador. Já o Novo Testamento, ele contém os ensinamentos de Cristo, que foram escritos por seus seguidores. Os principais são os 4 evangelhos, e a palavra evangelho significa mensagem ou boa nova, que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, evangélicos similares, que escreveram a mensagem narrando a história de Cristo, a vida de Cristo, sob uma mesma perspectiva. Já o de João não. O João, o principal objetivo dele foi demonstrar que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus, o Messias esperado pela nação judaica para trazer salvação. Também inclui no Novo Testamento os livros dos Atos dos Apóstolos, as cartas e os ensinamentos que foram passados de boca em boca no início da era cristã. Damos destaque aqui para as cartas de Paulo, no total 3 epístolas, ficando uma incógnita acerca da carta aos Hebreus, porque nós não temos
uma certeza de quem foi autor. Alguns acreditam que foram Paulo, outros acham que foram algum outro apóstolo. Até o Martim Lutero defendeu a tese que seria o Apolo, mas nós não podemos afirmar isso com certeza. E por fim, o último livro da Bíblia é o livro profético, que é o livro do Apocalipse. O nascimento do cristianismo, ele se confunde com a história do Império Romano e com a história do povo de Deus, do povo judeu. A sua origem, o cristianismo, ele foi apontado como uma seita surgida do judaísmo e terrivelmente perseguida. Quando Cristo morre e depois ressuscita, ficando um período de 40 dias aqui com os discípulos, e logo depois ele é subido aos céus, 10 dias depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, conforme narra Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e na pregação do apóstolo Pedro, cerca de quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Dali então surge a igreja cristã, começa o cristianismo a crescer, a se expandir, a receber pessoas, agregando pessoas, e logo, com seu início explosivo, ele não foi visto com bons olhos pela religião predominante daquela época, que era o judaísmo. Logo então começaram a promover perseguição, considerando os apóstolos, seguidores de Jesus, como uma seita. Então, no seu início, o cristianismo foi considerado como uma seita surgida do judaísmo e foi terrivelmente perseguida, dando destaque nessa perseguição a Saulo de Tarso, que posteriormente seria conhecido como Paulo de Tarso. Esses foram os primeiros passos. Na próxima aula vamos falar mais detalhes ainda de como se expandiu o cristianismo, como ele se espalhou rapidamente em toda a Ásia e no mundo antigo. Deus abençoe você e até a próxima aula.